Diário possível, mas inventado. Data: Por volta de 2300 a.C. local: O local está marcado com um X. eu vivo perdida. E como agravante, tenho um problema cognitivo. Eu não sei me localizar com mapas. Deve ser porque eu pulei aí umas aulas de orientação espacial, ou porque até hoje eu não sei onde é o norte. E nem adianta me pedir para ver onde o sol nasce, porque eu não faço ideia. Em uma viagem antiga, antes de existir o Google Maps, eu comprei um daqueles mapas turísticos enormes e difíceis de manusear. Problema: como orientar o mapa? Eu olhava e não conseguia saber se eu devia seguir à esquerda ou à direita. Eu acabava indo para frente, porque afinal seria mais digno eu me perder sem tentar. Ou seja, eu consigo achar as coisas no mapa, eu só não consigo decidir o que fazer em seguida. Mais de uma vez, eu me afasto do ponto a que eu quero chegar, porque basicamente eu não consigo alinhar o mapa, a cidade e o meu senso de orientação. Cada um vai para uma direção diferente e o mapa ideal acaba sendo mesmo perguntar para alguém na rua: como faz para chegar nesse lugar aqui? Ou hoje, seguir obediente à moça do Waze. Eu, por minha vez, tenho um ótimo senso de localização e raramente me perco. O que é uma pena, porque se perder é uma ótima maneira de conhecer o lugar. Eu não sei se isso nasce com a gente ou se a gente aprende, mas tenho a clara lembrança infantil do clique que me fez entender como funcionavam os mapas e o que eles eram. Eu era muito pequena e a gente estava de carro numa cidade litorânea. Agora não sei se era Florianópolis ou Rio de Janeiro. Acho que era Florianópolis, porque era mais desconhecida por nós. Quer dizer, pelos meus pais, na verdade, porque eu naquela idade desconhecia tudo. Não que eu conheça muito agora, mas certamente um pouco mais eu conheço. Meu pai dirigia e a minha mãe, que também nisso é parecida com a Tati, tentava em vão se orientar pelo mapa. Esses mapas rodoviários antigos que dobram em muitas partes. Ela não conseguia entender onde a gente estava e para onde era para virar. Então meu pai disse: olha o mar e coloca o mar do mapa em relação ao mar real. Minha sensação hoje é que essa codificação do mundo se abriu na minha cabeça naquele momento. O que a minha mãe tinha em mãos era a representação de onde a gente estava. Então, era só eu saber onde estava o mar, a catedral, a Praça da Sé, a Rodovia dos Bandeirantes. Então, eu ia saber onde eu estava. Não sei se é assim que funciona o tal senso de direção, mas minha sensação é que comigo é assim. Como aqueles relatos de alguém que ouve por muitos anos uma língua estrangeira sem entender e um belo dia sai falando. Uma chave que virou, sabe? A questão aqui é: apesar de eu não saber me localizar no mundo real usando mapas, eles me deixam completamente feliz de pertencer à espécie humana. Pensa bem, um dia alguém achou por bem desenhar o lugar em que ele estava. As árvores, umas trilhas, o rio que passava por ali, uma montanha, talvez o deserto e algumas rochas. Por quê? Essa é a pergunta que me deixa atônita. Por que um dia essa pessoa achou que seria bom ou útil desenhar o espaço em que vivia? E a resposta? Porque ela precisava viver. Do desenho efêmero feito na areia ou na terra, talvez pensando numa estratégia de caça para aquele único momento com os companheiros, uma questão de orientação espacial para a própria subsistência, vem a possibilidade de se perpetuar aquele cenário pelo registro escrito. Então, ele grava no papel ou na argila as árvores e montes e pedras e rios, para que um outro que não está ali possa ler, acessar o que ele pensou e descobriu. Aqui tem madeira farta, ali se escondem leões. Nesse canto aqui a pesca é boa. O mapa é a escrita do mundo. E como toda escrita, é uma abstração.
Pequenos Vs de ponta-cabeça são as montanhas. Um S é um riacho. Um O com um traço é o curso do sol. Não importa a superfície em que se projeta um mapa, papel, papiro, pergaminho, o corpo, uma dança, um poema, a memória. Ele é sempre uma abstração. O cocar dos Caiapó, por exemplo, é um mapa físico e metafísico das suas origens. Descreve o lugar de onde vieram seus ancestrais, como fizeram e por que lugares passaram. Outros indígenas têm mapas cosmológicos desenhados pelas palavras do xamã que viajou às estrelas. O Davi Copenaua disse isso. Eu não tenho velhos livros como eles, nos quais estão desenhadas as histórias dos meus antepassados. As palavras dos Chapiri estão gravadas no meu pensamento, no mais fundo de mim. São as palavras de Omama. São muito antigas, mas os xamãs as renovam o tempo todo. O pensamento dos brancos é outro. Sua memória é engenhosa, mas está enredada em palavras esfumaçadas e obscuras. O caminho de sua mente costuma ser tortuoso e espinhoso. Eles não conhecem de fato as coisas da floresta. Só contemplam sem descanso as peles de papel em que desenharam suas próprias palavras. Se não seguirem seu traçado, seu pensamento perde o rumo. Enche-se de esquecimento e eles ficam muito ignorantes. Seus dizeres são diferentes dos nossos. Nossos antepassados não possuíam peles de imagens e nelas não inscreveram leis. Suas únicas palavras eram as que pronunciavam suas bocas e eles não as desenhavam, de modo que elas jamais se distanciavam deles. Por isso os brancos as desconhecem desde sempre. Eu não aprendi a pensar as coisas da floresta fixando os olhos em peles de papel. Vi-as de verdade, bebendo o sopro de vida de meus antigos com o pó de Yacuã que me deram. E essa abstração, que é o mapa, também inclui a escala do mapa. Por exemplo, um mapa com escala 1 por 1 seria completamente impossível. Mas às vezes eu penso que o GPS, Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Global, é um mapa virtual na escala 1 para 1. Imagina que tem 24 satélites que cruzam informação entre eles e me dizem onde eu estou na Terra. Não sei se isso tornou os mapas obsoletos, mas essas invenções de rotas online, tipo Waze e Google Maps, tornou os nossos mapas rodoviários bem obsoletos. Também tirou a oportunidade da gente perguntar como chega não sei onde e ouvir da boca de alguém uma narração própria que marca os lugares importantes para ela. Você já pensou nisso? Você pergunta, como vai até não sei onde? E a pessoa vai te explicar com as referências dela. E é quase um jeito de contar quem ela é pelos lugares importantes para ela. O que a pessoa repara no caminho diz muito sobre ela. Vira na igreja, ou vira na segunda direita, ou vira depois da terceira lombada. Diz muito sobre no que a pessoa repara. Talvez porque eu fique prestando atenção nessas outras coisas, mais do que na própria explicação, eu fico prestando atenção no que a pessoa me conta e no que ela escolhe como ponto de referência, eu nunca consigo seguir essas instruções, porque eu sempre me perco no meio da explicação. Eu prefiro mapas. Mas eu confesso envergonhada que eu sou uma emburrecida pelo Waze ou similares. A certeza de que aquela rota me levará ao meu destino me fez não ter que prestar atenção no caminho, e com isso eu perco muita coisa. Perco primeiro o exercício da memória, saber caminhos, trajetos, paisagens, pensar nas diversas alternativas de rota, isso exercitava muito minha cabeça. Segundo, eu sinto que eu não conheço de fato os lugares. O olhar atento de quem tem que desvendar um mapa, ou melhor, desvendar o mundo que o mapa codifica, me fazia olhar para o mundo de outra forma, com outros olhos. Não estou fazendo um discurso saudosista, ai que saudade dos mapas, porque era realmente um inferno entender que a avenida que você tá continua na página 161C. GPS é uma mão na roda. Mas eu tenho sim saudade de olhar com atenção.
O que te impede? Você vai dizer. Nada. Só a prisão das coisas mais práticas e automáticas. Os mapas são um salto tão grande, que eu diria que é mais ou menos o clique para a civilização como a gente conhece, com o que ela tem de ouro e ruínas. Porque esse é um exemplo palpável e material da representação. Palavras representam coisas, não são as coisas. Uma imagem de uma coisa não é aquela coisa. Isto não é um cachimbo. Mas com as palavras fazemos coisas, né? Uma promessa, uma ameaça, uma sentença, um juramento. São coisas que só passam a existir quando palavras são proferidas. Mapas não são o território e por isso são necessariamente abstratos. Mas com eles eu conheço terras imaginárias que de outra forma não existiriam. Atlântida, o País das Maravilhas, a Terra-média, as cidades invisíveis de Marco Polo. E eu conheço também o mundo que era visto pelos viajantes, o passado se impondo aos meus olhos. Veja bem, os pensamentos e conhecimentos, a ideologia de quem desenha, contamina os mapas. Tem uns mapas medievais em que Jerusalém é o centro do mundo e o Jardim do Éden ficava num canto a leste, na Ásia. Fora todos esses mapas de terra plana elaborados de acordo com a Bíblia e revisitados recentemente pelos tolos. Ou esse mapa mundi que tem nos atlas e nas escolas, que fazem a Groenlândia parecer infinitamente maior que o Brasil. Quando eu era criança, eu era louca por atlas. Eu gostava mesmo de olhar os mapas antigos e inexatos, hoje tão errados. Mas eu penso que, de alguma forma, se o mundo era representado assim, é porque ele era assim. Porque aqueles humanos, naquela época, viam assim. E um mundo não descoberto é um mundo habitado por possibilidades. Um mundo inteiro a ser desvendado, desenhado, codificado. Era um outro mundo, portanto. Eu herdei de família um globo terrestre. Ele é tão velho que eu acho que ele já era velho quando a minha mãe era criança. Ele tem um furo no nordeste da Austrália feita pelo tiro de chumbinho que meu tio acertou quando era criança. Uma coisa que sempre me incomodou nesse globo é que o mar é verde escuro. Agora há pouco eu peguei o globo para olhar para ele e acabei reparando numas ranhuras bem azuis no mar, no Polo Sul. Aí eu passei a unha e entendi. O mar original é bem azulzinho e tem uma camada de alguma coisa, verniz, lustramóvel, poeira acumulada, que deixa ele verde. Talvez um dia eu mande restaurar. Ou não. Talvez eu guarde esse registro do tempo por cima do mundo. Eu olho esses mapas antigos e penso, eis aqui o que é humano. Aqui está o desejo de não se perder, de compreender seu próprio lugar, sua posição diante do que a gente conhece. Fiquei aqui pensando agora, como seria um mapa de mim, desse lugar que ocupa o existir? Tem 2 montanhas de medo, um lago imenso de conhecimentos desnecessários, uma península de músicas pop se projetando no oceano de 2 poemas e um quadro de Chagall. Que distorções eu trago para essa abstração? Uma cabeça enorme como a Groenlândia e um coração de ilha polinésia. Ou então um sonho, pesadelo. Um mapa de metrô com linhas retas coloridas me desenhando os rumos possíveis da vida. Se você pegar o metrô aqui, nessa estação do casamento, e fizer uma baldeação no medo de se comprometer, vai chegar logo ali no tédio. Mas se começar ali no trabalho, mudar de trem aqui nos 50 anos, vai chegar mais rápido à alegria. Nunca daria certo, porque a estação final não existe, ou a gente nem quer chegar ali, o que é o meu caso. Eu acho que um mapa da vida da gente teria que ser que nem aquele do Borges. Naquele império, a arte da cartografia logrou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade, e o mapa do império toda uma província. Com o tempo, estes mapas desmedidos não o satisfizeram mais, e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele.
menos dedicadas ao estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil e, não sem impiedade, o entregaram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país, não há outra relíquia das disciplinas geográficas. Eu falei antes que mapas e descrições contam coisas sobre a gente. Nós escrevemos mapas de nós o tempo todo, porque mapa de gente chama história. O que a gente escolhe para ser referência num mapa é muito similar aos pontos de virada que a gente escolhe quando a gente se narra. São escolhas. As histórias, que muitas têm mapas, inclusive, são mapas descritivos das possibilidades da experiência humana. Talvez elas comecem e fundem a humanidade lá bem longe, juntinho com os primeiros mapas desenhados na areia. Os contadores de história estavam ao lado, contando histórias nas fogueiras. Um diário, ainda que inventado, é um mapa da gente. Mas isso também é uma abstração minha. Mas a gente sempre faz esses traçados achando que vão valer para sempre, que podem guiar a gente em viagens futuras. Somos todos cartógrafos de nós mesmos. O problema é que a gente é um deserto de dunas mudando a cada ventania, imapeáveis. Não tem mapa ou bússola que nos guie para dentro ou por fora da gente, porque a vida não é uma abstração. Diário possível, mas inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anaroxo@gmail.com. Para saber mais, entre em diariopossível.com. Bom dia. Qual é o seu traçado pro agora?